Olá pessoal, eu sou o Fábio Fidelix e aqui a gente fala sobre mídia esportiva. Nesse canal, quase todo dia tem vídeo falando sobre os assuntos do jornalismo esportivo, né? Tudo que tá rolando. Bom, Rede Globo, Copa do Mundo, como todo mundo sabe, no vídeo de ontem eu trouxe a informação, Luiz Roberto está fora do Mundial de Futebol 2026 e das próximas grandes competições do Grupo Globo. E agora fica a expectativa, né, para saber o que vai acontecer, quem será o narrador dos jogos da seleção brasileira nessa Copa do Mundo nos Estados Unidos, do México e do Canadá. No vídeo de ontem, uma ótima repercussão, né, acho que mais de 250 comentários até esse momento, o vídeo chegando ali, acho que a 14 mil visualizações, pelo menos a última vez que eu dei uma observada ali. Então muita gente comentando, não é para menos, né? É o principal narrador da principal emissora de TV do Brasil, que fica fora de uma Copa do Mundo. Ele que teria essa oportunidade, Luiz Roberto, né, de pela primeira vez narrar os jogos da seleção brasileira numa Copa. E também muita comoção, né, muitos profissionais falando sobre o Luiz Roberto. O Thiago Leifert acabou mandando uma mensagem positiva, né, para o Luiz Roberto na transmissão do jogo do São Paulo pela Copa Sul-Americana na noite da terça-feira, né, Boston River e São Paulo. E ele falou, mandou um beijo, né, pro Luiz Roberto. Trabalharam juntos, né, na Rede Globo e, claro, desejou uma ótima recuperação, né, pro narrador esportivo. Acabei de acompanhar também no canal do Jorge Igor, narrador da GETV, ele falando sobre o Luiz Roberto, que o Luiz Roberto é um cara muito bacana, que deu todo o apoio, né, para o Jorge Igor quando ele chegou ao Grupo Globo para esse projeto digital, né, da GETV. Então, muita gente falando bem do Luiz Roberto, que ele é um cara muito bacana, um cara que ajuda as pessoas. Isso é legal, né? E também fico na torcida aqui para que ele tenha uma ótima recuperação. Não será fácil, vai demorar, né? Provavelmente o Luiz Roberto fique fora dessa temporada, né, de 2026, mas tem Copa em 2030, tem Copa em 2034 e a gente torce aqui para que o Luiz Roberto esteja forte em breve para continuar suas transmissões esportivas, grande nome do rádio brasileiro, né, da Rádio Globo, da Gazeta, outras rádios, na televisão também, TV fechada, e era o titular da Rede Globo. Ele está lá desde Rádio Globo, né, na TV Globo desde 1998, né, na Copa que foi realizada na França, ele que entrou no lugar do Oliveira Andrade, mas enfim, é isso aí, sorte para o Luiz Roberto, e agora fica a expectativa, tem uma informação também do Gabriel Wacker, do portal F5, falando sobre esse assunto, o que a Globo pode fazer, né? Ainda não tem nada oficial, por enquanto, a gente não tem essa definição, né, do que a Globo vai fazer, mas no próprio vídeo de ontem, né, muitos comentários, muitas sugestões, né, o pessoal falando também do Luiz Roberto, mas tivemos sugestões, né, o pessoal pedindo Paulo Andrade, né, para narrar os jogos da seleção brasileira na Copa do Mundo, fazer uma análise aqui, né, sobre esse assunto, esses nomes e também a informação do Gabriel Wacker. Se você se interessa por mídia esportiva, meu amigo, faça a inscrição aqui no canal do Fábio Fidelix, é de graça, clica aí em inscrever-se, tá? Obrigado pela audiência, você de todo o Brasil. Então é isso. Paulo Andrade, vamos lá, analisando. O Paulo Andrade chegou ao Grupo Globo, é um dos principais nomes da narração esportiva do Brasil, sem dúvida alguma, por tudo que ele já fez, né, na ESPN. E ele nunca narrou um jogo de TV aberta, né? Pelo menos que eu saiba até agora, o Paulo Andrade não fez um jogo na TV aberta. Portanto, eu não acredito que a Globo, nesse momento, né, tome essa decisão. Vou puxar o Paulo Andrade para narrar os jogos da seleção brasileira na TV aberta, se ele não fez nenhum jogo de campeonato regional, de campeonato brasileiro na TV Globo. Acho difícil. Condições para isso ele tem, um excelente narrador. Muita gente pede o Paulo Andrade desde que ele chegou ao Grupo Globo, mas enfim, não acredito nessa possibilidade. Também Luiz Carlos Júnior foi citado também nos comentários, ele que é um dos principais narradores do Sport TV, acho que também fica inviável nesse momento, porque ele vai trabalhar pelo Sport TV, né, na cobertura. Ele e o Paulo Andrade, inclusive há informação de que vai haver um revezamento no Sport TV. O Paulo Andrade e o Luiz Carlos Júnior vão revezar nos principais jogos, inclusive nas partidas da seleção brasileira, né? Um revezamento vai acontecer. Nivaldo Prieto, né? Muita gente fala, por que a Globo não contrata o Nivaldo Prieto para narrar os jogos? O Nivaldo que já foi, né? Já fez várias Copas do Mundo por várias emissoras de televisão e já chegou a narrar, né, jogos da seleção brasileira, mas também acho muito difícil a Globo, nesse momento, contratar, né, trazer um profissional o Nivaldo, que nesse momento está narrando jogos no Paramount Plus, já passou por SBT, por Record, por Band e outras emissoras, né, por ESPN, Fox, aquela coisa toda. Tem uma carreira sólida no Nivaldo Prieto, mas acho difícil
essa decisão, né, de trazer um profissional de fora, digamos assim, para assumir os jogos da seleção brasileira na Copa do Mundo. Então, eu vou descartar, pelo menos a minha opinião, o Nivaldo Prieto também nesse momento. André Henning também, né? Eu vi nas redes sociais muita gente falando, porque a Globo não tira o André Henning da TNT Esportes. Gente, eu acho bem complicado, né? Seria uma aposta arriscada da Globo, né? O André Henning com um estilo totalmente diferente, né? Daquelas narrações mais clássicas, né? Que a gente tem na Rede Globo já de décadas e décadas. Acho também que isso não deve acontecer. Dentro do Grupo Globo também, alguns outros nomes foram citados. Rogério Correia, né? Da Globo Minas, que já fez também vários jogos de Copa do Mundo, mas nunca narrou o Brasil na Copa, né? O Rogério Correia na Rede Globo. Então, acredito que... como ficaria, né? Porque tem essa questão também. É claro que a empresa toma a decisão que ela quiser, a empresa pode fazer o que ela quiser, meu amigo. Mas, Rogério Correia, você vai tirar lá ele que está ali na Globo Minas para narrar os jogos da Seleção Brasileira na TV aberta. Se você tem Everaldo Marques, se você tem o Gustavo Villani, né, e outros narradores que estão sempre ali, né, na TV aberta, também acho que não vai rolar, né? Rogério Correia acho que não vai rolar também. Aliás, vai dando sua sugestão, manda aí a sua opinião, porque não tem nada decidido. Repito, a Globo ainda não tomou essa decisão, não definiu. Assim que tivermos essa informação, a gente vai trazer aqui com certeza, no canal. E no F5 da Folha, né, o Gabriel Wacker, sempre bem informado sobre assuntos da televisão e também da mídia esportiva, segundo o Gabriel Wacker, a Globo deve fazer um revezamento, né, da mesma forma que vai ocorrer no Sport TV, né, com o Paulo Andrade e o Luiz Carlos Júnior, deve haver um revezamento entre Everaldo Marques e Gustavo Villani. Essa é a tendência do momento, mas... vou repetir mais uma vez, ainda não está definido. Quer dizer, poderemos ter alguma surpresa? Eu não acredito em nenhuma grande surpresa, mas tudo pode acontecer, né? Então, Everaldo Marques e Guga Villani podem revezar. Então, aquela coisa de um dos dois vai narrar todos os jogos da seleção brasileira, nesse momento, pelas informações que temos, não deve acontecer. Então, pode rolar um revezamento, o que seria inédito na Rede Globo, né? Porque isso nunca aconteceu. Geraldo José de Almeida, na década de 70, ele era o narrador dos jogos da seleção brasileira, né? Copa de 70, 74, Copa na Alemanha, né? 70 no México, 70 teve também aquela questão de pool de emissoras, enfim. Mas o Geraldo José de Almeida era o grande nome da Rede Globo, então os jogos da seleção eram com ele. A partir de 78, Luciano do Vale narrava os jogos, né? Narrou os jogos da seleção brasileira. Então, na Copa de 78 e na Copa de 82 na Espanha, 78 na Argentina, o Luciano do Vale narrou todos os jogos da seleção brasileira. Depois, né, o Luciano deixou a Rede Globo, o Galvão assumiu a titularidade, porém, na Copa de 86, a Globo decidiu colocar o Osmar Santos, né, que era da Rádio Globo, para narrar os jogos na TV Globo, os jogos da seleção brasileira. E então o Osmar foi o titular. O Galvão até narrou um jogo do Brasil, porque o Osmar teve um problema de saúde, né? Acho que Brasil e Argélia, segundo jogo daquela Copa do Mundo do México, de 86, o Galvão narrou, mas o titular era o Osmar Santos. E a partir de 90, sim, aí o Galvão virou a voz da seleção brasileira na Globo até a Copa de 2022. De 90 até 2022, na Copa do Catar, só deu o Galvão Bueno nos Jogos do Brasil em Copas do Mundo. E agora nós teríamos, né, com a saída do Galvão, com a demissão do Cléber Machado, o Luiz Roberto foi promovido, né, titular, número 1 de esportes da Globo, seria ele, então, o narrador dos Jogos do Brasil, mas infelizmente, né, por questões de saúde, Luiz Roberto ficou fora das transmissões. E agora, cria, então, essa expectativa, né? Eu não vou dar a minha opinião aqui, mas posso até dar a minha opinião nesse sentido, né? Eu acho que não deve fugir de Everaldo Marques e de Gustavo Villani. É o mais lógico, né? É o mais lógico. Até dá para falar sobre isso, né? Eu acho que nesse momento, pela questão de hierarquia, são os dois nomes que estão ali, né? Eu acho que tirar alguém do Sport TV para colocar na TV aberta não faz sentido, ou no caso do Rogério Correia, Globo Minas, ou então, mais complicado ainda, né? Tirar um profissional de outra emissora, né? Contratar alguém de outro canal para fazer os jogos da seleção brasileira, seria também um desprestígio, né? Digamos, para o Everaldo Marques e para o Guga. Então, deve ficar com esses dois. E assim que tiver a confirmação oficial, é claro que a gente vai trazer, vai analisar aqui no canal do Fábio Fidelix, certo? Continue mandando sua opinião. Quem você escalaria, né, se você fosse lá um executivo da Rede Globo para narrar os jogos da seleção brasileira na Copa do Mundo?
E não só a Copa do Mundo, né? Os principais jogos a partir de agora, né? Libertadores, Brasileirão, Luiz Roberto, ele tá fora dessa temporada de 2026 de futebol na Rede Globo, futebol e outros esportes, né? Imagina se fosse um ano olímpico, né? Não, mas é um ano de Copa do Mundo, que é a principal competição de futebol do nosso planeta. Então é isso, gente. Deve ficar, segundo Gabriel Wacker, do portal F5 da Folha, entre Everaldo Marques e Gustavo Villani, com a grande possibilidade de um revezamento. Quer dizer, o Everaldo narra a estreia do Brasil, digamos, né? Um exemplo aqui. Everaldo narra a estreia do Brasil, segundo jogo o Guga, depois Everaldo, aí o Brasil passando já na fase 16 avos final, o Guga. Então, assim, seria assim esse revezamento até o final aí da participação do Brasil na Copa. E aí, não sei como é que ficaria a abertura, a final da Copa do Mundo, com Brasil ou sem Brasil, como ficaria. A gente vai ter que aguardar um pouquinho mais para ter todas essas definições, inclusive muitas delas devem ocorrer durante o Mundial, né? Na Copa do Mundo. Bom, gente, então é isso. É isso aí. Amigos que acompanham aqui o canal do Fábio Fidelix, deixa aí sua opinião. É o assunto do momento na mídia esportiva, o futuro aí das transmissões da Rede Globo, principalmente imaginando sobre a Copa do Mundo. Daqui a 2 meses, né? Daqui a 2 meses a bola vai rolar nos Estados Unidos, no México e no Canadá. Muito obrigado pela audiência, grande abraço, até a próxima, tchau!